Pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais uma revisão aqui. Banca Legale, Legale, Legale. Prof. Dani Marques aqui com você, para variar, sempre louco, elétrico, mas tudo bem, vamos que vamos. Tá, não sou sempre, né? De vez em quando. Vamos lá, pessoal, que é tudo, tudo, tudo é seu, é meu, é nosso, tudo nosso. Prof. Fabiano Oliveira, tá? Enfermagem para concursos, vamos que vamos. Pessoal, olha só, temos aqui então a nossa prova da Banca Legale. Tá? E as duas primeiras questões, se não estou enganado, deixa eu ver aqui. Isso, são questões de interpretação. Na verdade, a terceira também tem ali a questão da exemplificação, mas vamos lá, olha só, a dica que eu sempre dou para você é comece pela leitura das questões para tirar uma ideia básica do que trata o texto, fora que você vai perceber assim, que 7 questões não precisariam da leitura do texto, outras 3 sim, então você faz primeiro as 7 questões, depois você faz as outras 3, tá bom? Então olha só, considerando a estrutura do texto, pode-se identificar diferentes técnicas narrativas. Opa, peraí. Então é narrativo? Beleza, show de bola. Nesse sentido, sobre a estrutura do texto, analise as assertivos. O texto é narrativo e descritivo, alternando entre narração de eventos e descrição de sentimentos. O texto utiliza exemplos cotidianos para ilustrar a mensagem principal, e o texto apresenta um tom predominantemente pessimista e resignado. Tá, gente? Bom, então, vamos ver, ele já te falou que é um texto narrativo, né? Então, de fato, se ele é um texto narrativo, algumas coisas você já sabe, vai ter personagem, vai ter enredo, vai ter narrador, vai ter tempo, vai ter espaço. O que a gente vai ter que analisar é se de fato vai ter um teor descritivo ali ou não, tá? Em algum momento vai ter algum teor descritivo, ele caracterizando alguma coisa, por exemplo, tá? Já no número 2 diz assim, ó, no texto o autor aborda a questão da fragilidade humana e dos objetos. Qual é a principal mensagem que ele deseja transmitir com o texto? A importância de possuir bens materiais para manter a harmonia do lar, a inevitabilidade das mudanças e a necessidade de lidar com a imperfeição da vida, a fragilidade dos objetos e a dificuldade de encontrar peças de reposição, a relevância de substituir itens danificados para manter a ordem doméstica. Percebam que, de uma certa forma, pessoal, a letra C e a letra D, elas já estão se auto-eliminando, né? Uma está eliminando a outra, na verdade, né? Porque elas falam quase a mesma coisa, né? Então, como a gente não pode ter duas alternativas corretas, a gente já fica meio assim, tá, pouco provável, né? Mas tudo bem. Número 3, no texto o autor utiliza a história do tampo de vidro, só um minutinho, tá, para exemplificar uma lição maior sobre a vida. Pode-se afirmar que essa lição serve para, né, exemplificar como lidamos com a imperfeição e fragilidade, de novo aparecendo isso, né? Já tinha aparecido antes. Sugerir que a perfeição é alcançável se nos esforçarmos o suficiente. Bom, primeira vez que aparece a questão de uma ênfase para a perfeição, até então estava para a imperfeição, né? De que somos imperfeitos. Criticar a sociedade por não fabricar mais tampos de vidros isoladamente. Provavelmente aquilo ali foi uma figura utilizada, né, pelo autor. E defender que a preocupação com objetos materiais deve ser nossa prioridade. Também um pouco provável, né, gente? Isso aqui não deve estar sendo utilizado no sentido denotativo, deve estar sendo utilizado no sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. A letra C e a letra D, elas estão trazendo um valor denotativo, então um pouco provável que seja uma dessas, tá? Bom, muito bem, né? Faz parte da vida, então vamos ler o texto? Vamos ler o texto, vou ler com vocês, tá? Então, olha só, a vida não é a que idealizamos. Ele já começa te dizendo, ó, não é o que idealizamos. Não temos controle sobre o futuro ou mesmo sobre os acontecimentos. Se alguma coisa sai fora do lugar, da ordem, da previsão, mergulhamos no monopólio da preocupação. Há amores que acabam... Ai, desculpa, me emocionei. Há amizades que terminam sem nossa vontade, há pessoas que desaparecem da nossa frente sem aviso prévio. É, pessoal. De uma hora para outra, alguém que amamos adoece, e antecipando-se a qualquer reação da nossa parte, despede-se para sempre. O prosaico tchau é um adeus inconsciente, involuntário. É duro aceitar, mas não sabemos, né, qual o nosso destino. Se a nossa existência não vai virar pelo avesso com uma fatalidade ou uma mudança. Precisamos lidar com o presente da melhor forma possível. Bens vêm e vão, posses vêm e vão. O que fica é a nossa saúde. Vocês viram? Ele está meio que cagado.
desculpa a palavra, né? Tá? Para a questão de posse e bens materiais. Ó, ter saúde é o que importa. O dito popular traz sabedoria. Do resto, corremos atrás. Lembro que, ao substituir gás de cozinha, sem querer, eu me apoiei com o cotovelo no vidro do fogão e ele se espatifou em pedaços e pedaços microscópios. Tá? Algo que parecia tão firme e compacto logo se transformou em uma montanha sumária de cacos, de farelos brilhantes. Não acreditava que o vidro fosse frágil dessa maneira. Nunca acreditamos que somos frágeis até ser testados pelas adversidades. Passado o susto, eu quis repor a harmonia perfeita da cozinha, reparar a minha distração. Não admitia não ter mais o que já tive um dia. O tampo do vidro tornou-se uma estranha prioridade depois que ele quebrou. Antes nem cogitava que existia, né? É aquela coisa, né? Deu valor depois ali quando perdeu, né, gente? Às vezes acontece isso na vida. A gente não dá valor, né? Então começa a olhar para o lado e dá valor. Se liga, olha aí, ó. Tá? Comecei então uma romaria de telefonemas. Liguei para dezenas de lojas de ferragens, vidraçarias e fornecedores, né? Cata de um tampo de fogão. Não há desse modelo, não sei quem faz, foram algumas das respostas que me dissuadiram da expedição. Todos recomendavam trocar o fogão, porque não se fabricam tampos de vidro isoladamente. Aquilo mexeu comigo, mexeu com o meu perfeccionismo, mexeu com a minha obsessão de ser igual aos outros, já que não conhecia ninguém com fogão nu. Fui dormir insatisfeito, raivoso, atentando somente aquilo que faltava, não aquilo que ainda tinha. Somos assim, esquecemos o que dá certo, concentramos-nos unicamente no que deu errado. Na manhã seguinte, minha esposa, muito tranquila diante da minha sangria desatada de desaforos, apenas me perguntou: para que serve o tampo? Ela não me deu resposta, mas me colocou a pensar. Vi que o tampo só servia, né, para estender o pano de prato e pousar a chaleira. Isso aí é muito verdade, tá? Para enfeite, para arrumar o ambiente, para me despedir da jornada doméstica e apagar a luz após lavar a louça do jantar. Não fazia nenhum sentido tamanha ansiedade. O fogão estava funcionando normalmente. As 6 bocas continuavam sorrindo para mim. Eu permanecia funcionando, minha família permanecia funcionando. E é isso que vale o fogo dentro de nós. Fabrício Carpineja. Esse cara é muito bom, né, gente? Pá, ele, de vez em quando ele dá umas viajadas, sim, mas ele tem os textos maravilhosos, né? Muito bom, adoro ele. Ok, ok, ok. Vamos lá. Então, tudo bem? Tudo bem por aqui? Tudo bem por aqui. Então, vamos lá. A primeira questão, pessoal, diz assim, né? O texto ele é narrativo e descritivo, alternando a narração e eventos da descrição de sentimentos. Verdade. Não só de sentimentos, né? Ele também descreve ali, né, o próprio fogão, né? A questão do tampo, do fogão. Então, de fato, ele vai sim, né? Dando essa alternada. O texto utiliza exemplos do cotidiano para ilustrar a mensagem principal, verdade, né? Os exemplos do cotidiano são justamente as relações do dia a dia da pessoa com ela mesma, com uma outra pessoa, né? A questão do fogão, que é um negócio que a gente não dá bola, principalmente o tampo do fogão, que tu usa ali simplesmente para colocar uma chaleira e colocar o pano de prato em cima, um negócio fantástico. Né? E o texto apresenta um tom predominantemente pessimista e resignado. Na verdade, não. Pelo contrário, ele é reflexivo, né? Ele é pensativo, né, gente? Tá? Justamente, de uma certa forma, até para te alertar e fazer com que tu olhe o lado bom das coisas, né? Então, ele é muito mais voltado para o otimismo do que para o pessimismo, né? Mas ele está refletindo ali sobre a vida, né? Então, apenas estão corretas a 1 e a 2. Gabarito letra A de amor. Depois, vamos lá. Número 2. Qual é a principal mensagem que ele deseja transmitir a partir da abordagem ali da fragilidade humana e dos objetos? A importância de possuir bens materiais? Não, pelo contrário, ele descarta isso naquela parte, né, que ele fala, os bens vêm e vão, posses vêm e vão. Né? A inevitabilidade das mudanças, da necessidade de lidar com a imperfeição da vida. Beleza, letra B. Fragilidade dos objetos. Não, ele usa os objetos de uma forma metafórica, né, gente? E a relevância de substituir itens danificados para manter a ordem doméstica. Não, também não.
tá? Ele usa isso também, né, de um linguajar figurado, né, para chegar onde ele queria, ou seja, para a importância que a gente acaba dando para as coisas quando elas não dão certo, quando uma coisa sai fora do normal e que a gente fica, às vezes, focando tão somente nas coisas negativas e não nas positivas que temos, tá bom? Gabarito letra B de Brasil. Depois, aqui, pessoal, nós temos, vamos lá, o autor utiliza o tampo de vidro para exemplificar uma lição maior sobre a vida. Pode-se afirmar, né, vamos lá, exemplificamos como lidamos com a imperfeição e a fragilidade, beleza, sim, porque ele fala a questão dos cacos ali, né, que um simples gesto, uma simples ação dele, que foi apoiar o cotovelo, se eu não me engano ali, né, quebrou aquilo ali, e mostrou a fragilidade daquele vidro, né, gente, né? E aí virou tudo caco, né? Enfim, tá? E ele não conseguindo dormir porque não conseguia ficar com aquilo imperfeito, né? Tá? Ele tinha que arrumar aquilo e tal, e gente sugerindo trocar o fogão, imagina, letrado de argentino. Sugeriram que a perfeição é alcançável. Não, em nenhum momento ele colocou isso, né? Criticar a sociedade por não fabricar mais tampos de vidro isoladamente, né? Defender que a preocupação com objetos materiais deve ser a nossa prioridade. Não, não deve ser a prioridade. Tá? Pelo contrário, às vezes a gente acaba se preocupando com isso, mas ele diz que a gente tem que dar valor muito mais para as outras coisas. Estamos bem, estamos funcionando, nossa família está funcionando, e é isso que importa, nossa saúde. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão de número 4. A questão de número 4, deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidinho, por favor. Cadê? Tá aqui. Aí, obrigado, pessoal. Desculpa, tá? Olha só. Começou a me dar uma coceira na garganta. Acho que eu vou ficar gripado. A palavra prosaico, linha 2, está sendo utilizada no trecho. O prosaico tchau é um adeus inconsciente, involuntário, né? O que é esse prosaico tchau? É o tchauzinho normal, aquele, né, pessoal? Aquela coisa mais, né, trivial, tá? Não é poético, não é excepcional, porque ele é super normal, não é rebuscado, ele é trivial. Olha que interessante. Esse tipo de questão é uma questão que aparece bastante, né, nas provas da Legale, e que você pode e deve tomar um certo cuidado. Se você analisar, excepcional é uma coisa que não é comum, é fora do comum, tá? Rebuscado também, né? Quando eu digo assim, o fulano tem um linguajar rebuscado, o linguajar dele não é um linguajar comum, é um linguajar diferente, às vezes até complicado, né? Tá? E o poético, prosaico ali, né? Um tchau não é poético, né, pessoal? Então, percebo, eu poderia analisar só pelos sinônimos ali, eu mataria a letra B e a letra C, que eles têm um valor que seria, para não idêntico, né? Mas dentro do contexto, eu poderia dizer que são palavras sinônimas. Então eu não posso dizer que é excepcional, porque senão rebuscado também poderia, né? E na verdade é o inverso disso, né? É simplório, tá, gente? Simplório, trivial. Então um simplório, tchau, um trivial, tchau, é um adeus inconsciente, involuntário. Gabarito letra D de Dinamarca. No trecho, vi que o tampo só servia para estender o pano de prato para pousar a chaleira. A palavra pousar pode ser substituída por. Vamos lá, né, gente? Olha só. Então, tens ali o fogão, desenho muito bem, né? Tá? E aqui tava o tampo, né? Que é o vidro, aquele que fica em cima do fogão. Aqui as bocas. Azar, meu fogão, olha aqui, Deus o livre, até o forninho aqui, mas tá? Então ele tá dizendo, né, ó, estender o pano, tu estendia o pano de prato aqui, né, tá? Para pousar a chaleira, aí tu colocava a chaleira aqui. Agora a chaleira vai ser fogo. Que baita chaleira. Vamos fazer aqui a fumacinha assim. Olha só, tá? Então tu só utilizava para botar a chaleira aqui, mas aí se tá desligado, tá com o pano de prata em cima dele, ó. Como é que vai sair a fumaça? Não, mas eu esquentei antes. Tá? Então olha só, tá ali, né? Então o que que a gente fez? Guardou? Não, ela não tá dentro de um objeto, né? Tô escondendo a chaleira aqui? Não. Tô dobrando a chaleira? Claro que não, né? Eu acomodei, ou seja, eu a coloquei ali em cima, né? Tá? Então seria acomodar. Gabarito letra B de Brasil. Questão de número 6, ela não me deu a resposta. Os termos sublinhados classificam-se sintaticamente como? Muito bem, vamos lá, vamos fazer a análise sintática. Ela não me deu a resposta. Quem é que não deu a resposta? Ela. Ela é o sujeito da nossa oração, no caso, um sujeito simples formado tão somente por um núcleo. Não deu o que, pessoal? Então o sujeito já cai fora, né? Não deu o que? Resposta. A resposta, tá? Quem dá
algo, ó, mas dá, vamos lá, a alguém, né? A alguém, tá? Esse alguém aqui seria o me. Esse me aqui, Dani, quer dizer que ele exerce função de objeto indireto? Sim, exerce função de objeto indireto. Pô, Dani, mas ele está na forma de pronome oblíquo ato no me. Aham, tá na forma de pronome oblíquo ato no me. O pronome oblíquo ato no me pode ser objeto indireto, tá, pessoal? Quando eu puder fazer, subentender um complemento verbal preposicionado, né? Então, ela não deu a resposta a mim, por exemplo, né? Teria preposição, porque seria um pronome oblíquo tônico. É que o pronome oblíquo ato, ele não pode, de forma alguma, ser preposicionado. Mas ele tendo o valor de um termo preposicionado, ele exercerá a mesma função sintática de tal. Então, por isso que aqui seria alguém, esse me seria um objeto indireto. Só que ele não está perguntando do me, né, gente? Não. Ele está perguntando do quê? Da resposta. Então, não deu o quê? A resposta, né? Então, a resposta é um complemento verbal sem preposição. Complemento verbal sem preposição nós chamamos de objeto direto. Lembra que predicativo, para eu ter um predicativo, eu precisaria ali de um verbo de ligação, né? Tá? Porque predicativo é uma característica do meu sujeito ligado a ele por meio de um verbo, no caso, um verbo de ligação. Vamos lá, questão de número 7. Preencha, respectivamente, as lacunas 38, 56 e 61. Me ajuda aí, produção. 38, 56, 38, 56 e 61. 38, 56, 61. 38, 56, 61. 38, 56, 61. 38, 56, 61. Vamos lá, né? Então, olha só, é questão de crase, né? Tá? Então, olha só, liguei para desenhos, vidraçarias e fornecedores a cata de um tampo de fogão. Beleza, gente, tá? Como que a pessoa estava aqui? Até me parece a caça, né? Mas a cata de catar também, né? Tá? Isso aqui está modificando como que a pessoa estaria. Então, isso aqui é uma locução que tem como elemento nuclear um elemento feminino, né? Então, vai sim, tá? É o modo como ele estava, né? Tá? Então, uma locução que tem elemento nuclear feminino, vai crase. Já depois, na 56, me colocou a pensar. Aqui não vai crase de forma alguma, né, gente? Porque pensar é verbo, e nós não utilizamos crase diante de verbo, tá? E apagar a luz. Gente, toma cuidado, quem apaga, apaga alguma coisa. Aqui não pede a preposição a, então não pode ter crase. Uma dica maravilhosa que a gente sempre dá nesses casos é substituir o termo feminino por um termo masculino, né? Então tu tira a luz e ao invés de luz coloca o quê? Refletor. Refletor. Você falaria, ó, lembra que quando eu troco o termo feminino por um masculino, se o A se transformar em AU, vai crase. Se não se transformar em AU, não vai crase. Se eu colocasse refletor ali, seria apagar o refletor. A gente não fala apagar ao refletor, é apagar o refletor, porque quem apaga, apaga alguma coisa, tá? Então, não teria crase também. Então, ficou azinho craseado e 2 sem. Vamos ver. Azinho craseado. Não, azinho craseado 2 sim, azinho craseado 2 sim. Gabarito letra C de Canadá. Tá bom? Tranquilo? Vamos para a próxima. Passado o susto, eu quis repor a harmonia perfeita da cozinha. Bom, olha só que legal. Ele está pedindo qual é o tempo verbal do verbo sublinhado, né? Aqui ele já está te dando uma barbada, né? Passado o susto. Ele está te dizendo que isso aqui é o quê? Tá no passado. E fora que a narração dele é toda no passado, né? Mas beleza, gente, se é passado é pretérito. Tu já vai riscar a letra B, tu vai riscar a letra C. Muito bem? Aí a gente fica entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vamos lembrar. Olha só, o verbo em questão é o verbo querer. Aí eu lembro que as formas pretéritas dentro do indicativo, né, nós temos três. Então eu tenho o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito perfeito. Tá? Você, meu querido aluno, minha querida aluna, você estudou isso comigo. Você estudou que o pretérito imperfeito, um macetezinho, era a palavrinha vaia. Vaia era e tinha, né? Tá? Vá, 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 ia, ia, ia. Vá, 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 verbos de primeira conjugação. Ia, 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 verbos de segunda e terceira conjugação. Então, querer é um verbo de segunda, ou seja, o pretérito imperfeito seria queria, 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 queria.
tá? Muito bem, tá? Então, não pode ser pretérito imperfeito. Um outro detalhe, lembra que a letra D está falando em pretérito imperfeito do subjuntivo, não é nem indicativo. Aí fica mais fácil ainda, porque a terminação SSE, então seria quisesse. Então, você já sabe, né? Eliminou. O pretérito mais que perfeito seria quisera, né? Tá? Que é a terminação rarará, 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 tá? E o perfeito é o resto, né? Lembra disso? Pois é. Então aqui seria pretérito perfeito do indicativo. Eu quis repor a harmonia da cozinha. Foi? Vamos lá. Depois, acerca do número de fonemas e dígrafos, aliás, questão clássica, né, pessoal, tá? Da nossa prova legal, né? Então, vamos lá, olha só. A gente tem que ver o que está correto, tá, gente? O vocábulo seguinte é composto por 6 fonemas e 2 dígrafos, assim como enfeite. Tá, vamos lá. Seguinte, olha só. Lembra que, tá, para eu chegar ao número de fonemas, eu pego o número de letras, tiro o número de dígrafos, eu chego ao número de fonemas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 letras, ok? Quantos dígrafos eu tenho? De fato, eu tenho 2 dígrafos, né, pessoal? Tá? De fato, eu tenho 2 dígrafos, porque eu tenho o GU, o GGG, e o INT, aqui um dígrafo vocálico, né? Tá? Então, eu tenho 2 dígrafos, 6 menos 2 igual a 6 fonemas. Até aqui, show de bola. Mas vamos ver o enfeite? Enfeite, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 letras. 7 letras. Eu tenho aqui algum dígrafo, tenho um só, que é o EN, que é um dígrafo vocálico. 7 menos um igual a 6. Então, qual é o problema dessa primeira parte? 6 fonemas eu tenho nas duas, mas 2 dígrafos só na palavra seguinte. Na palavra enfeite eu tenho apenas um. Então, tá errada a primeira parte, tá? Bom, vamos lá. Não, vamos chamar de incorreta, né? Porque ele está chamando de correta e incorreta. Então, incorreta a primeira. Esquecemos é composto por 9 fonemas e um dígrafo. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 letras. Vou botar aqui. 10 letras. Opa, 10 letras. Vamos ver quantos dígrafos eu tenho o QU. Um dígrafo. 10 menos um igual a 9 fonemas. Até aqui tudo bem. Que corresponde a um fonema mais o número de dígrafos, que é a palavra tranquila. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. 9 letras. Toma cuidado que aquele que é o intranquila não é dígrafo, tá? Não é dígrafo, né, pessoal? Tá? Esse QU aqui não é, né? Tá? Uh, vamos ver o que ele está dizendo. Que corresponde a um fonema a mais e um número de dígrafos e o mesmo número de dígrafos, tá? Aí tu vai dizer, mas Dani, não tem dígrafo, porque o QU não é dígrafo. O QU não, porque o U é pronunciado. Aqui é qua, 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 qua. Mas o AN é um dígrafo vocálico, gente. Então, eu tenho 9 letras menos um dígrafo igual a 8 fonemas. Então, ó, que corresponde a um fonema a mais, sim, porque tem 9 fonemas e aqui eu tenho 8, né? E o mesmo número de dígrafos, sim, 1 e 1, certinho. Segunda parte está correta. E a terceira, o vocábulo diante possui o mesmo número de dígrafos que o vocábulo arrumar. Vamos ver se possui o mesmo número de dígrafos? Diante, arrumar. Um dígrafo em cada. Um dígrafo vocálico em diante, um dígrafo consonantal em arrumar. O primeiro vocábulo possui um fonema a menos que o segundo. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras menos um dígrafo igual a 5 fonemas. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras menos um dígrafo igual a 6 fonemas. De fato, né? Tá? A primeira tem um fonema a menos. Então, né? Segunda e terceira parte estão corretas. Gabarito. Letra C, de Canadá. Ok? Vamos lá. Querida, muito benquista pela banca legal, né, gente? Vamos lá. Olha só, o que que é, né, as 6 bocas do fogo continuavam sorrindo para mim. Eu te pergunto, do fogo, as 6 bocas do fogo, é do fogão, na verdade, né? As 6 bocas do fogão. O fogão tem boca? Não, ter boca é característica de uma pessoa, também chamada de persona. E quando eu atribuo a algo
ou a um animal, por exemplo, mas principalmente a seres, tá? Ou seres inanimados, características de uma pessoa, eu estou fazendo uma personificação, também chamada de prosopopeia. Tá bom, gente? Portanto, gabarito letra A de Argentina. Então tá, pessoal, finalizamos aqui mais uma revisão para a Banca Legal aqui no Tudo Nosso, no nosso time Fabiflix, tá bom? Ó, hashtag coração. Aliás, já vamos fazer aqui, ó, posezinha. Tira um print. Isso, marca Prof. Fabiano Oliveira, marca o Prof. Dani Marques lá, tá? Marca o time Fabflix. Um beijo no teu coração, bons estudos, fica com Deus e te vejo nas próximas aulas, nas próximas revisões, nos próximos aulões, enfim, te vejo por aí, tá? Beijo, fica com Deus.